Então vamos agora estudar a língua portuguesa e as atividades são da página 118 até a página 145. E agora o nosso novo conteúdo é artigo de opinião. Agora vamos observar o quanto que você consegue ler um texto, por isso que foi dado o texto informativo no tópico anterior, no capítulo anterior, na unidade anterior, para você interpretar o texto, porque a partir de agora você vai interpretar artigos de opiniões. Dentro de um texto, aquilo que foi escrito por uma pessoa, você vai tentar entender o que ela escreveu, o que foi ideia dela e o que tem de informação nesse texto. Vamos lá. Então, artigo de opinião. Artigo de opinião está na unidade 4. Então, nessa unidade, você vai ler e interpretar os artigos de opinião, produzir parágrafos opinativos, conhecer outros modos de argumentar, estudar palavras de ligação, estudar verbo como marcador de tempo e suas variações em tempo e pessoa. Estudar formação de palavras, prefixos e sufixos, o que vem antes e o que vem depois, e participar de debates e atividades orais. Agora olha essa cena aí. Eles estão no cinema e estão fazendo algumas discussões. Então nessa cena as pessoas parecem estar trocando ideias, opiniões. Você acha que isso é comum ou só acontece em algumas situações? Você costuma trocar ideias com alguém que conhece sobre diferentes assuntos? Com quem? Então pensa aí e imagine, né? Você consegue imaginar, né, que você consegue aí falar sobre diversos assuntos, concordando ou não com a opinião do outro. Lembre-se que é opinião, cada um tem a sua, certo? Então vamos começar, pessoal? Vamos lá. Página 120. Na página 120, nós temos aí então uma leitura, um artigo de opinião. Então, vamos lá no início da página 120. Para iniciar, no dia a dia, conversamos e trocamos ideias com muita gente. Além disso, há pessoas que também expressam suas opiniões sobre diferentes assuntos escrevendo em textos em jornais, revistas ou na internet. Vamos ler a seguir um artigo de opinião que foi publicado em um suplemento infantil de um jornal. Vou explicar o que é um suplemento infantil de um jornal. Tem o jornal, tá? Um jornal em papel, e ele é dividido em várias partes. Esportes, economia, e tem uma seção lá que é uma seção infantil. E neste jornal está esta leitura que eu vou fazer a seguir, que é sobre um artigo de opinião. Mas antes, continuando ali. Você já foi chamado de pré-adolescente? Conhece essa expressão? Já ouviu falar? Eu não chamei nenhum de vocês de pré-adolescente, mas digo para vocês que muita gente já falou essa expressão, pré-adolescente. Tá? É aquele que não é nem criança e nem adolescente. Tá? Então eu vou aproveitar, eu vou ler para vocês ouvirem e eu quero que vocês também acompanhem a leitura. Tá bom? Então vamos lá. Leitura. Artigo de opinião. Pré-adolescente é criança? Aproveite o finalzinho da infância, pois ela não volta nunca mais. Roseli Saião. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Eu sei que algumas gostam disso porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito, muito importante. Vamos pensar na expressão pré-adolescente. Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa, pré-provas, antes das provas, etc.
Pensando nisso, pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas ela é o quê? Nada? Dessa maneira, dá para perceber como essa expressão é esquisita. Afinal, todo mundo é uma coisa e agora vai ser outra depois. Isso é natural. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Mas eles nem pensam nisso quando chamam as crianças de 11 ou 12 anos de pré-adolescentes. Pois saiba que elas são crianças, estão no final da infância, mas ainda continuam crianças. Vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. Não precisa ter essa pressa. Ser criança já dura bem um pouco tempo. Só 12 anos. Só. Depois disso, não dá mais para voltar atrás. Você deve conhecer adolescentes e até adultos que se comportam como crianças. Fica um pouco ridículo, não fica? Então aproveite bem, mas muito bem mesmo, esse finalzinho da sua infância. Por mais que tenha vontade, de vez em quando, de ser mais velho do que é, resista. Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância e para sempre. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Brinque muito e fique sem fazer nada. Só que tem que fazer a tarefa, hein? Tem que fazer a tarefa, hein? E quando um adulto disser que você é um pré-adolescente, faça a cara feia e afirme: sou criança e gosto de ser assim. Roseli Saião, pré-adolescente é criança? Folha de São Paulo. São Paulo, 11 de abril de 2015, folhinha, página 3. Sobre a autora. Roseli Saião é psicóloga e consultora em educação. Tem diversos livros publicados, presta assessoria às escolas, faz palestras e escreve em colunas de jornais e em revistas, sempre abordando temas relacionados à educação e às relações familiares. Interpretação de texto, compreensão do texto, atividade oral e escrita. O artigo lido foi publicado em um jornal, no suplemento infantil chamado Folhinha. Há informações importantes para o leitor quando se lê algo em um jornal. Observe a reprodução de uma parte do suplemento e responda as perguntas sobre o artigo que você leu. Então, observa aí que pré-adolescente é criança na coluna quebra-cabeça. Então, letra A, quem é o autor? B, quando foi publicado? C, qual é o título do texto? Circule-o. Simples, tranquilo. Tudo bem? Então, vamos para a próxima página. Exercício 2. Esse artigo de opinião está em uma seção do jornal chamado Quebra-Cabeça. Em sua opinião, por que essa seção tem esse nome? Olha lá direitinho e tenta entender por que tem este nome, essa seção que chama-se Quebra-Cabeça. 3. Você já foi chamado de pré-adolescente? Você se considera um? Converse com a sua família sobre isso. Aí você vai lá e coloca a sua resposta. 4. Copie do primeiro parágrafo uma frase que mostra a opinião da autora sobre o assunto. Quando você lê o texto, aí você volta lá de novo, leia o texto, você pode observar que tem algumas frases que a autora emite a sua opinião. Então, no primeiro parágrafo, existe uma frase que mostra a opinião dessa autora. Então, você vai lá e escreva essa frase. 5. Leia estas expressões: pré-provas, pré-jogo e pré-férias. Escreva a explicação que a autora dá sobre o termo pré. Você observou que se você voltar lá no texto, você tem todas as respostas para estas perguntas, porque são perguntas de interpretação de texto. Existe um texto informativo que nós vimos na unidade anterior sobre isso. Por isso que é visto texto informativo na unidade 3. Agora, artigo de opinião, porque nesse artigo de opinião também existem algumas informações
na qual você consegue retirar do texto para colocar agora na sua resposta. 6. Como o autor explica a expressão pré-adolescente? Simples, né? Está lá no texto. 7. De acordo com o texto, qual é a idade em que geralmente as crianças são chamadas de pré-adolescentes? Tem uma idade lá, então você vai escrever aí. 8. Releiam este trecho. Já pensou se chamarmos adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Conversem e expliquem qual é a provável razão para os adultos não gostarem de ser chamados de pré-velhos. Tá? Eu quero que vocês façam o seguinte, vocês conversem com as suas famílias, com seus pais, tios responsáveis, e chamem eles de pré-velhos. Pergunta se eles vão gostar. Tá? E aí você escreve e pergunta para ele por que ele não gostou de ser chamado de pré-velho. E se ele gostou, por que ele gostou de ser chamado de pré-velho? E aí você consegue responder essa questão. Ok? Página 123, exercício 9. Quando queremos defender uma ideia, uma opinião, temos de usar argumentos. Leia esta definição. Argumento é uma ideia, um fato ou um raciocínio que empregamos para convencer alguém a mudar de opinião ou a considerar uma opinião diferente daquela que tem. Pode ser oral ou escrito. Marque um X nas frases que expressam os argumentos usados pela autora para defender suas opiniões no artigo. Pré-adolescente é criança? Então, lá no primeiro quadradinho. Pré-adolescente é uma expressão que não define o que a pessoa é. O segundo quadradinho. Com 11 ou 12 anos, as crianças podem estar no final da infância, mas ainda são crianças. Terceiro quadradinho. Deve-se aproveitar a infância porque dura muito pouco. E o quarto quadradinho. Pré-adolescente é um adolescente que se sente mais jovem. Então, vocês já sabem como responder a questão 9. Agora a questão 10. Releia o trecho. Por mais que tenha vontade, de vez em quando, deve ser mais velho do que é. Resista. Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância e para sempre. Nesse trecho, a autora dá um conselho. Explique qual é ele. Muito fácil, não é? É só você ler. Se não entendeu, lê de novo. Se não entendeu, lê de novo. E você vai conseguir responder a questão 10. 11. Você lê um artigo de opinião. Ele tem esse nome porque expressa opiniões do autor sobre um assunto. Assinale a frase que expressa a principal opinião defendida pela autora. Primeiro quadradinho. Use seu tempo livre e brinque muito. Segundo quadradinho, ser criança já dura bem pouco tempo. Terceiro quadradinho, ser criança é muito importante. Então, vocês têm essas 11 questões, e aí você vai pegar o seu caderno de língua portuguesa e você vai escrever as respostas daquelas perguntas que você não consegue escrever no livro. Então, por exemplo, a questão número 3, lá na página 122. Você já foi chamado de pré-adolescente? Você se considera um? Converse, no caso, com a sua família sobre isso. Não tem como você colocar a resposta aí. Então, você vai lá no seu caderno, você vai colocar lá, página 122, exercício 3. E você escreve a sua resposta lá. No caso, a questão 1, na página 121, ela cabe tranquilamente para você fazer no próprio livro, tá certo? Então, a questão 3, a questão 8, você vai ter que colocar no seu caderno. Então, você vai lá na página, vai lá no seu caderno, coloca lá, unidade 4, artigo de opinião, certo? E você vai colocar exercício 3, a sua resposta, e exercício 8, a sua resposta, certo? Todos os outros exercícios
você responderá no próprio livro didático. Vamos continuar? Então vamos lá, página 124. Linguagem e construção do texto. Assunto e partes do artigo de opinião. Exercício 1. Marque um X na alternativa que melhor expressa o assunto principal do texto. Primeiro quadradinho, crítica aos adultos que se comportam como crianças. Crítica à expressão pré-adolescente e estímulo para que a criança aproveite a infância. Terceiro quadradinho, conselho para as crianças brincarem muito porque o futuro não poderão mais brincar. E quarto quadradinho, aviso para as crianças que elas ficarão mais velhas. Então você vai escolher aí e marcar a alternativa que melhor vai explicar sobre o assunto principal do texto que nós lemos juntos. 2. Podemos dizer que o texto que você leu é dividido em 3 partes. Veja, opinião, posição que a autora defende sobre o assunto, argumento, as ideias, os fatos para exemplificar o raciocínio usado para defender a opinião, e conclusão, ideia final da autora depois de ter apresentado suas opiniões e argumentos. Leia as frases a seguir e indique qual dessas partes cada uma se refere. Escreva nos quadrinhos O para indicar opinião, A para argumento e C para conclusão. Então, primeiro quadradinho, a expressão pré-adolescente não define o que a pessoa é. Isso seria uma opinião, um argumento ou uma conclusão. Se for opinião, neste quadradinho você vai colocar a letra O. Se for um argumento, letra A, e se for uma conclusão, letra C. Segundo quadrinho, eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Terceiro quadrinho, há adultos que se comportam como crianças. Quarto quadrinho, a criança deve aproveitar a infância porque é uma fase que acaba e nunca mais volta. Outro quadrinho, próximo, ser criança é muito, muito importante. Próximo quadrinho, por enquanto use seu tempo livre e brinque muito ou fique sem fazer nada. E o último quadrinho, quem usa a expressão pré-adolescente tem pressa de que a infância acabe. Tranquilo? Página 125, exercício 3. A autora do artigo escreve como se estivesse conversando com o leitor. Letra A. Para dar a impressão de uma conversa, como a autora inicia o texto? Letra B. Copie frases que mostram essa intenção de ser mais informal. Letra C. Para qual leitor a autora escreveu o artigo? Foi para uma criança? Foi para um adulto? Tem uma informaçãozinha lá que vai te dar a resposta dessa pergunta. Letra D. Por que esse tipo de linguagem foi empregado? A forma com que foi escrita. Exercício 4. Releia as frases e marque um X nas alternativas que indicam o que as expressões destacadas podem significar. Letra A. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Por enquanto, é uma ideia contrária ao que foi dito anteriormente? É uma ideia do tempo que a criança deve aproveitar? Ou confirma o que está sendo dito? Então, você vai assinalar aí com o X uma delas que vai responder esta pergunta na letra A. Depois, indique a expressão que melhor substitui por enquanto sem alterar o sentido. Então, a palavra por enquanto, ela poderia ser substituída por porque, durante esse tempo ou porém. Uma delas, quando você substituir a palavra por enquanto por uma dessas 3, o sentido da sua frase, ela não muda, ele não se altera. Página 126. Letra B. Pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas ela é o quê? Primeiro quadrinho. Ideia contrária ao que está sendo dito. Confirma o que é dito ou questiona o que está sendo dito? Nessa questão existe mais de uma resposta correta, então interprete melhor, tá certo? Neste caso é a palavra mas. E
na palavra mas, qual destas expressões melhor substitui o mas sem alterar o sentido? Porque, finalmente ou porém? Tranquilo. Todas essas questões você consegue responder no seu livro didático. Tá? Não há necessidade de, em nenhuma das questões, você responder no seu caderno estas páginas agora que eu acabei de ler, que nós estamos lendo. Então, continuando, hora de organizar o que estudamos. Leiam juntos o esquema a seguir sobre as características do artigo de opinião. Conversem com a sua família e completem o quadro indicando o tipo de leitor. Então, artigo de opinião é um texto jornalístico em que um autor expressa ideias e opiniões sobre um assunto. Então, a intenção: apresentar uma ideia ou opinião a respeito de um determinado assunto. Apresentar argumentos para defender as ideias ou convencer os leitores ou ouvintes. Isso é a intenção. Linguagem e construção do texto. Partes do texto. Opinião sobre um assunto, argumentos para defender as ideias, conclusão para reforçar as ideias defendidas. Linguagem clara e linguagem adequada ao leitor a que se destina. Pode ser mais formal ou informal. E o leitor? Com relação ao leitor, o artigo de opinião. Por exemplo, pode ser pessoas que gostam de debater ideias, ou pessoas que queiram enriquecer as próprias opiniões. Então, aí vocês vão acrescentar algumas sugestões com relação ao leitor, baseado no artigo de opinião. Tudo bem? Página 127, prática de oralidade, conversa em jogo, debate regrado. Você já leu um artigo de opinião em que a autora apresenta sua opinião, seu ponto de vista sobre o uso do termo pré-adolescente e traz argumentos com a intenção de convencer quem o lê. Diante desses textos como esse, podemos concordar com todas as ideias, concordar apenas com uma parte das ideias ou discordar de tudo que foi apresentado. Agora leia essas duas opiniões publicadas em um texto na mesma revista. Então, frases. Quem tem 12 anos não gosta das mesmas coisas e brincadeiras de quem tem 5, por exemplo. Acho que quem tem essa idade é pré-adolescente. Felipe, de 12 anos. É bom ser criança e não precisar trabalhar. Ir para a escola e fazer o dever de casa é muito chato, mas acho que trabalhar deve ser pior. Vitória, de 11 anos. Ok? Página 128. Na página 128, seria para organizar um debate. Esse debate seria interessante se nós fizéssemos dentro da sala de aula. Então, neste primeiro momento, não dá para organizar o debate, esta atividade que está na página 128. Tá certo? Então, nós vamos pular essa página e vamos direto para a página 129. Então, tecendo saberes. Como foi visto ao longo desta unidade, podemos dar nossas opiniões trocando ideia com outras pessoas ou escrevendo um artigo, por exemplo. Mas há ainda várias maneiras de nos expressarmos, através das artes visuais, da dança, da música, do teatro. A charge é outra das muitas formas de expressão que podemos usar. Charge. Charge é uma imagem que, acompanhada ou não de um texto verbal, geralmente por meio de humor, faz críticas e ironias a uma situação, expressando opinião sobre algum assunto ou fato que acontece à nossa volta. Tá certo? 1. Carlos é um conhecido autor de tiras humorísticas e charges. Veja uma charge produzida por ele. Então, eu quero que vocês olhem aí essa imagem, certo? E letra A. Nessa charge há somente linguagem não verbal, ou seja, ela é apenas visual. Juntos, descrevam o que é representado nela. Então, você vai escrever no seu caderno, lá, página 129, exercício 1, você vai escrever o que você entendeu sobre essa charge. Letra B. A charge pode expressar uma ideia por meio do humor.
Na sua opinião, há algo humorístico nessa charge? Então você vai escrever lá. Letra C. O que pode ter acontecido com a árvore e o pássaro? Então você vai escrever no seu caderno o que pode ter acontecido. Tudo bem? Uma charge pode expressar uma opinião, uma crítica, certo? Então você vai escrever no seu caderno uma opinião ou uma crítica que essa charge pode expressar. Essa charge será que é uma opinião ou uma crítica? Então você vai escrever o que você entendeu dessa charge. Tudo bem? Então vamos para a página 130. Então vamos lá, página 130. Outras linguagens. Na mesma página do jornal em que foi publicado o artigo de Roseli Saião, há 2 tirinhas. Leia e converse sobre os sentidos que elas expressam. Tirinha número 1. Vamos, filho, isso é coisa de criança. Mas eu sou criança. E a tira 2. Criança também gosta de telefone. Tem um Fusca verde aí na sua frente? De praticar esportes. Já vou descer. De pilotar carros. E que tal um freio? Então, letra A. Em qual das tiras o menino se sente incompreendido? Explique por quê. Letra B. O que provoca o humor, ideia de algo engraçado nessas tiras? Letra C. Na tira 2, há uma lista de coisas de que as crianças também gostam. O que diferencia o gosto das crianças do gosto dos adultos sobre essas coisas? Então, o que diferencia? D. As tiras reforçam ou contrariam o que Roseli Saião defende em seu artigo. Ser criança é muito importante? Escreva, converse sobre isso, escreva sobre isso. Então você vai lá no seu caderno, página 130, tiras, aí letra A, você responde, letra B, letra C e letra D, porque não cabe no livro didático. Tudo bem? Então vamos lá, página 131. Aí vem artigo de opinião. 1. Leia o texto a seguir e conheça mais um artigo de opinião. Desculpa? Fernanda Gutierrez. Quantas vezes sabemos que estamos errados e ainda assim resistimos a pedir desculpa? Admitir nossos erros tem a ver com aceitar que não somos perfeitos e dizer isso um ao outro quando admitimos. Mas pedir desculpas nos aproxima e nos liberta. Afinal, na maioria das vezes, não fazemos algo errado intencionalmente. E mesmo se fazemos, sempre é tempo de corrigir. Uma pesquisa da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, mostrou que as pessoas que se desculpam pelos seus erros acabam melhorando sua imagem. Justamente o contrário do que se pensamos, já que associamos desculpas a erro e, consequentemente, a fraqueza. Isso porque o fato de reparar o erro é uma possibilidade incrível de transformação e aprendizado. Fabiana Gutierrez, Jornal Joca, número 78, junho de 2016, seção Comportamento, página 6. 2. Escolha um dos textos de opinião desta imagem para preparar a leitura em voz alta, sempre com o propósito de ler para alguém. Observe que ao ler o artigo de opinião você revelará menos sentimentos ou emoções do que expressaria ao ler outros tipos de textos, como poemas, por exemplo. Leia com objetividade e bastante clareza a pronúncia das palavras. Então você vai gravar um áudio lendo este texto e depois você vai me enviar. Tudo bem? Produção de texto. Parágrafo opinativo. Agora é o momento de escrever a sua opinião sobre algum assunto polêmico, isto é, um assunto sobre o qual haja opiniões contra, a favor ou opiniões que concordam parcialmente com as ideias que são apresentadas. Antes de escolher o assunto, você deve pensar sobre algo muito importante, a diferença entre fato e opinião. Os fatos são os acontecimentos. Sobre estes acontecimentos podemos ter opiniões diferentes. Entendido? Então, página 132. Página 132.
Escreva sua opinião sobre os fatos do quadro a seguir, justificando as suas razões. Fatos. Crianças e jovens gostam de se sentir mais velhos. Opinião e justificativa. Então você vai escrever aí. No quadrado abaixo, torcedores de times adversários brigam depois do jogo. Na frente você vai escrever a sua opinião e a sua justificativa. Terceiro quadradinho. Lei elaborada para multar pessoas que fazem xixi na rua. Então você vai colocar a sua opinião e vai justificar o porquê que você escolheu opinar dessa forma. Planejamento. Você vai produzir um parágrafo opinativo. Lembre-se de que um fato que você tem impressionado você. Pense qual é a sua posição, sua opinião sobre esse fato. Se é contra o que aconteceu, se concorda com a forma como as coisas aconteceram, ou se não é totalmente contra ou a favor. 3. Qual é o seu argumento para defender o que você pensa sobre o assunto? Você deve justificar a opinião ou a posição apresentada. Escrita. 1. Inicie o parágrafo pelo fato escolhido. 2. Apresente sua opinião ou posição. O que pensa sobre o que aconteceu? 3. Procure justificar sua opinião ou dar as razões sobre o que você pensa. 4. Você pode empregar palavras ou expressões de ligação entre frases do seu parágrafo. Mas, então, assim, durante esse tempo, porque, pois, porém, quando, etc. Essas palavras o ajudarão a organizar suas ideias. 5. Se houver bastantes ideias, seu parágrafo pode se transformar em um texto maior com mais detalhes. Então, se você conseguir, você vai escrever no seu caderno um texto opinativo. Página 133. Revisão e escrita. Troque de texto com um colega e analisem se as ideias ficaram claras. Neste caso, vocês vão escrever um texto opinativo, depois vocês vão me enviar uma foto e depois eu vou enviar para vocês textos dos outros alunos da forma com que eles escreveram. Mas primeiro escrevam o texto opinativo, uma opinião, tá? E deixa guardado aí que depois eu vou recolher lá na escola para poder trocar com os outros alunos. Tudo bem? Então vamos lá. Roda de opiniões. Você vai perceber que nessa roda de opiniões não vai dar para nós fazermos, porque olha só o texto. Terminados os textos, façam um círculo e cada um poderá ler o texto que produziu. Ouçam com atenção as opiniões dos colegas, por mais diferentes que sejam da sua. Pode ser feito um varal com as opiniões de cada um de vocês sobre o assunto. Esse não vai dar, mas o que nós podemos fazer é ler o texto uns dos outros, tá? Então, depois que você fizer o seu texto, você vai enviar ele para a escola e depois que enviá-lo para a escola, eu vou trocar de texto com os outros alunos e você vai ler o texto do seu amigo. E depois você vai dizer se você concorda ou não. Continuando na página 133, língua, uso e reflexão. Palavras de ligação e partes do texto. 1. No texto pré-adolescente e criança, você viu algumas palavras de ligação. Leia agora um trecho do texto desculpa. Afinal, na maioria das vezes, não fazemos algo errado intencionalmente. Qual a ideia a palavra destacada traz para a frase? Ela traz uma ideia de tempo, ideia contrária do que foi dito, uma conclusão de uma ideia anterior ou uma finalidade do que foi dito antes. Então, você vai assinalar qual delas está correta. 2. Releia outro trecho. Justamente o contrário do que pensamos, já que associamos desculpas a erro e, consequentemente, a fraqueza. A expressão destacada traz sentido de tempo, ideia contrária à ideia anterior, finalidade do que foi dito ou explicação para uma ideia anterior. Letra B. Marque um X na palavra que pode substituir já que sem modificar o sentido, sem mudar o sentido. Por quê? Então, quando ou mas. Então, você vai
assinalar aí, marcar com um X, qual destas palavras pode substituir o termo já que e não mudar o sentido do seu texto. Exercício 3, página 134. Leia outro trecho do texto Desculpa. Admitir nossos erros tem a ver com aceitar que não somos perfeitos e dizer isso ao outro quando admitimos. Mas pedir desculpas nos aproxima e nos liberta. Marque um X na palavra que podem substituir o termo destacado sem mudar o sentido. Então, a palavra mas, qual dessas palavras podem substituir a palavra mas e manter o mesmo sentido? E, quando, porém ou pois. Hora de organizar o que estudamos. Leia com os colegas o esquema a seguir, então você vai ler sozinho. Palavras de ligação. São palavras que fazem, entre outras palavras ou entre frases, estabelecem relações de sentido entre as ideias. Podem acrescentar sentido de ideia contrária, explicação, conclusão, finalidade, tempo, uma justificativa. Página 134. Agora você. Leia a tirinha com os personagens Charlie Brown e Sally, sua irmã. Mas 50 é maior do que 25. Você simplesmente não entende divisão. Por isso é que suas notas têm sido tão baixas. Não dá para botar 50 dentro de 25. Se apertar, dá. O que o Charlie está tentando dizer? Sally não entendeu o que o Charlie quis dizer. O que mostra isso? Converse com a sua família, ouça as respostas deles e justifique sua opinião quando for a sua vez de falar. Então você vai escrever lá a sua sugestão no caderno. Página 134, exercício 1, letra B. C. Na tirinha há palavras e expressões que foram empregadas para fazer ligação entre ideias. Complete as frases abaixo com as palavras ou expressões do quadro que correspondem a cada ideia. Mas, por isso e se. Apresenta uma conclusão. Qual delas? Apresenta uma ideia contrária a uma ideia anterior. E dá a ideia de uma condição para fazer a conta. 2. Leia outra tirinha e observe as palavras destacadas. Então, você vai ler a tirinha do Calvin e vai responder a letra A. O que o Calvin pretende fazer? B. O tigre reage à resposta do garoto. Releia o texto do terceiro quadrinho. Mas para que isso? Página 136. Marque um X na alternativa que melhor indica o sentido de cada uma das palavras destacadas. Mas indica que estranhou a ideia de fazer autobiografia inventada? Ou indica que ele concorda com Calvin? Para quê? Indica o começo de uma explicação para Calvin? Ou indica que o tigre quer saber a finalidade do que Calvin quer fazer? Então, qual das duas é? Letra C. Leia o que o Calvin responde no último quadrinho. É porque no meu livro eu tenho um lança-chamas. Que ideia a palavra destacada expressa? O porquê. Qual que é a ideia que ela quer dizer? O que o porquê quer dizer nesse trecho aí? 3. Complete cada trecho usando o termo de ligação indicada no quadro que for mais adequado. Então tem o quadro aí nós temos aí a letra A, letra B e letra C. Então você vai substituir os espaços pelas palavras que estão no quadro. Por isso, pois, então, mas e por quê? Letra A. Correr é uma forma de aliviar a tensão e de cuidar do corpo e da mente. Aí tem um espaço. É bom praticar corrida alguns minutos por dia. B. Acabar com o mosquito da dengue é um grande desafio, vírgula. Aí tem uma palavra que você vai escrever. Não podemos desistir. Temos que conversar com as pessoas para participar dessa luta. Outro espaço. Só assim essa batalha terá sucesso. C.
Diferenças entre pessoas é o que há mais pelo mundo afora. Um espaço. Discriminações não têm razão de ser. Outro espaço. Ninguém é igual a ninguém. Então, isso aí foi na página 136. Eu quero que vocês leiam, vocês releiam, enquanto vocês assistem ou escutam o vídeo, é para vocês acompanharem a leitura para resolver os exercícios. Página 137. Verbo. Uma forma de marcar o tempo. Releia um trecho do texto pré-adolescente e criança. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Letra A. Observe as formas verbais destacadas. Copie as expressões verbais que correspondem ao tempo indicado. Ao presente. Por exemplo, pensa está no presente. Foi no passado. Entendem isso? Então, são estas palavras que você deverá colocar no presente e no passado, copiar do trecho que está aí em cima. 2. Agora releia outro trecho do texto e indique o tempo verbal da forma destacada. Escreva nos quadrinhos, no quadradinho, PA para passado ou F para futuro. Então, E, quando chegar, é futuro ou passado? Vai precisar saber, futuro ou passado? Que, aí sim, acabou a infância. Então, acabou é passado ou é futuro? Tudo bem? 3. Leia a seguir as manchetes de algumas notícias, prestando atenção nas formas verbais em destaque. Reflexo do Sol distorce imagens de satélite e faz a Amazônia parecer mais verde. Segunda frase, segunda manchete. Crianças se divertem no carnaval ao ritmo do bailinho infantil em Fortaleza. E a terceira manchete. Crocodilos podem escalar árvores e tomar sol nas copas, diz pesquisa. As formas verbais destacadas nas manchetes 1, 2 e 3 foram empregadas em qual tempo? Tempo presente, passado ou futuro? Ao falar ou escrever, podemos situar que estamos expressando em um tempo, no presente, no passado ou no futuro. Página 138. Leia as notícias referentes às manchetes da atividade 3 e observe os verbos destacados em laranja. 1. Reflexo do Sol distorce imagens de satélite e faz a Amazônia parecer mais verde. Após anos de mistério em torno das imagens de satélite da Amazônia, cientistas descobriram que uma ilusão de ótica fazia a floresta parecer mais verde no período da seca. 2. Crianças se divertem no carnaval ao ritmo do bailinho infantil em Fortaleza. A meninada se divertiu nessa segunda-feira, dia 3, no carnaval infantil de Fortaleza. Acompanhados dos pais, avós ou tios, as crianças se empolgaram e lotaram o bailinho infantil no mercado de Pinhões. 3. Crocodilos podem escalar árvores e tomar sol nas copas, diz cientista. Diz pesquisa. Os animais vistos escalando a qualquer hora do dia mostravam-se nervosos com a aproximação de um observador a até 10 metros. Letra A. Qual o tempo verbal usado no texto dessas notícias? Tempo presente, tempo passado ou tempo futuro? B. Provavelmente esse tempo foi usado nos textos para mostrar que os fatos ainda vão acontecer. Esses fatos acontecem sempre? Ou os fatos já aconteceram? Tranquilo? Então, página 139. Variações do verbo tempo e pessoa. Releia a frase abaixo. Você já foi chamado de pré-adolescente? A. Em que tempo está a forma verbal destacada? Presente, passado ou futuro? B. Como ficaria a frase escrita no presente? Reescreva-a. Complete essa frase no passado, dessa vez alterando a pessoa conforme indicado em cada caso. Aí na letra C, vocês
pré-adolescentes e nós, pré-adolescentes. Certo? Letra D. O que você alterou para completar as frases de acordo com a pessoa? Com as pessoas. O verbo pode variar para indicar o tempo, presente, passado, ou também chamado de pretérito, e futuro. O verbo varia também para indicar diferentes pessoas a que se refere. Eu, nós, você, vocês, ele, ela, eles, elas. Igual lá no vídeo de inglês. Lembra? Eu, I. Você ou tu, you. Ele, he, ela, she. Ele ou ela para coisas ou objetos, né? Seria animais também. It, né? Eles, ou ele ou ela. We, nós. You, vós ou vocês. E they, eles ou elas. Então, são os verbos aí, as variações do verbo. Tudo bem? Então, eu tenho aí os pronomes, né? Para a variação como o verbo ele vai variar. Por exemplo, eu corro. Você corre. Eles correm. Nós corremos. Percebe a diferença? Tá certo? Mas, eu, nós, você, ele, ela, não é verbo. Lembra? É pronome, tá? E o pronome, ele precisa de um verbo, e o verbo tem que estar no tempo verbal para você poder colocá-lo na forma correta. Por exemplo, eu corro. Ela corro. Nós corro. Entende a diferença? Então, para cada pronome, o verbo ele vai se adequar de acordo com esse pronome. Se é no presente, se é no passado ou se é no futuro. Eu corro, presente. Eu corri, passado ou pretérito. Eu correrei, futuro. O verbo é correr. Correr é verbo. Agora, o tempo verbal vai depender de como esse verbo está empregado. Se é corri, é passado. Se é corro, é presente. Se é correrei, é futuro. Então, vocês vão vendo a partir de agora estas variações dos verbos, tá? De acordo com a pessoa e de acordo com o tempo verbal. Vamos continuar na página 139. O uso do tu e vós. Em algumas regiões do Brasil, o tu, em vez de você, ele é empregado. Por exemplo, em uma frase, tu chegas muito tarde hoje? São variedades existentes na língua portuguesa no Brasil. Na letra do hino nacional brasileiro também está presente o tu. Entre outra mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Percebem que também é utilizado tu ou você, como eu disse lá na tarefa de inglês, no livro, né, na apostila de inglês e no vídeo de inglês. Ok? Então vamos virar a página aí, página 140. Na língua portuguesa, há a forma vós, empregada, por exemplo, em textos bíblicos. A pessoa a que o verbo se refere são denominadas. Primeira pessoa, a que se fala, eu e nós. Segunda pessoa, com quem se fala? Tu, vós, você ou vocês. E terceira pessoa, de quem se fala? Ele, ela, eles ou elas. Entende a diferença? Então, se eu vou falar na primeira pessoa, eu tenho que utilizar o eu e o nós. Se eu falar na segunda pessoa, tu, você, vocês ou vós. E na terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas. Tudo bem? Concordância verbal. O que é a concordância verbal? Tá? A concordância verbal é quando o verbo ele vai apresentar uma variação, uma mudança, para concordar com a pessoa na qual se refere.
Foi aquilo que eu comentei agora há pouco. Não tem como eu utilizar, por exemplo, o verbo andar, né? Eu ando. Tu ou você andas. Ele ou ela anda. Nós andamos, vós andais, eles andam. Agora, será que o verbo vai concordar com o meu pronome se eu falar eu andais? Não vai. Então, por isso que nós precisamos fazer com que esse verbo concorde, ele dê o sentido ao pronome. Então, isso é uma concordância verbal. Então, olha o exercício 1. Reescreva cada frase fazendo a concordância verbal de acordo com a pessoa indicada. Letra A. Nós não somos perfeitos. E se eu fosse, em vez de falar nós, eu falar você? E se eu fosse falar eu? Lembre-se que aí eu tenho o não, é uma negativa. Nós não somos perfeitos. Você não... E aí você continua. Tudo bem? Letra B. Vocês brincalhão... Opa, perdão. Vocês brincarão muito ainda. E letra C. Vocês devem conhecer adultos que se comportam como crianças. Certo? Último trechinho embaixo, na página 140. Os verbos apresentaram variações para concordar com as pessoas a que se referiram. Chamamos essas adequações de concordância verbal. Foi o que eu disse. Ok? Então vamos para a página 141. Releia a frase a seguir do texto, pré-adolescente e criança. Vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. A que pessoa o verbo destacado está se referindo? A primeira pessoa do singular, tu, você, desculpa. A segunda pessoa do singular, tu ou você. A primeira pessoa do singular, eu. Ou a terceira pessoa do singular, ele ou ela. Singular e plural. Singular, eu, na primeira pessoa. Plural na primeira pessoa, nós, que é eu mais você. Certo? Nós. Primeira pessoa do plural, é nós. Segunda do plural, vós ou vocês. E terceira pessoa do plural, eles ou elas. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu ou você. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Tudo bem? Então, hora de organizar o que estudamos. Leiam juntos os esquemas a seguir, completando as partes que faltam. Verbo. Verbo é uma palavra que varia para indicar tempo. Aí eu tenho presente. Aí vocês têm que completar o restante. E o verbo também é uma palavra que varia para concordar com o número de pessoas. Então, foi o que eu acabei de dizer. Primeira pessoa do singular, qual que é? E do plural? Segunda pessoa do singular, e do plural? Terceira pessoa do singular, ele e ela, e do plural? Então, vocês vão completar aí no seu livro. Tudo bem? Então, vamos para a página 142. Página 142. Palavras em jogo. Formação de palavras primitivas e derivadas. Prefixos e sufixos. Atividade oral e escrita. Em nossa língua, há muitos modos de formar novas palavras. Releia o título do artigo da opinião de Roseli Saião. Pré-adolescente e criança. Agora, releia a afirmação da autora sobre o termo pré. Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Ela colocou um elemento antes das palavras e formou outras. Por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa, e pré-provas, antes das provas. 1. Juntos, leiam as palavras que se formaram com o acréscimo do termo destacado. Então, entender, desentender, fazer, desfazer, construir, desconstruir. Então, eu quero que vocês leiam aí. Vamos lá. Entender, fazer, construir.
Então, qual que é a pergunta que eu tenho aqui embaixo? Qual o sentido a parte destacada que está em laranja trouxe a essas palavras? Como no exemplo anterior, o pré tinha o significado de antes. E agora o des tem que tipo de significado? E aí você vai escrever aí embaixo na sua resposta. Tudo bem? Agora, vocês vão utilizar estas palavras no exercício 2 que estão aí no quadro, tá? E vocês irão formar novas palavras como está no exercício anterior. Então, empacotar, embaraçar, encaminhar, encaixar, dizer, encardir e carregar. Os termos pré e des são chamados de prefixo, elementos colocados antes das palavras para formar outras palavras. Tudo bem? Então vamos lá na página 143. Leia um trecho do livro Marcelo, Marmelo, Martelo e outras histórias. Nessa história, o menino criou várias palavras para dar nome às coisas do seu dia a dia. Então vamos ler o trecho. E Marcelo continuou pensando: pois é, está tudo errado. Bola é bola, porque é redonda. Mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que a bola não é a mulher do bolo? E bule, e belo, e bala? Eu acho que as coisas deveriam ter um nome mais apropriado. Por exemplo, cadeira deveria se chamar sentador, não cadeira, que não quer dizer nada. E travesseiro deveria se chamar cabeceiro, lógico. Também agora eu vou só falar assim. Letra A. Conversa aí em casa e escreve no caderno. O que o Marcelo pensou para formar as palavras que estão destacadas, a palavra sentador e cabeceiro? B. A autora do artigo pré-adolescente é criança colocou o elemento pré antes de algumas palavras e formou novas palavras. O personagem Marcelo colocou os elementos dor e eiro depois de algumas palavras e formou outras. Os dois usaram uma palavra primitiva para formar uma palavra derivada. O que é uma palavra primitiva? É aquela palavra que não vem de outra palavra. Você vai entender no exemplo a seguir. E a derivada? A derivada é que a partir da primitiva eu consiga formar outras palavras. Por exemplo, de pedra, eu posso pedreiro, pedraria, entende? Palavra primitiva, por exemplo, feliz. Eu posso dizer infeliz. Homem, super-homem. Leal, desleal. A partir da palavra base, da palavra-chave, é a primitiva, outras palavras em cima dela são as palavras chamadas de derivada. E aí, nesse caso, as palavras derivadas, eu posso usar prefixo, que vem antes, o que nós já vimos, e sufixo, que é o que vem depois. Como, por exemplo, a palavra pai, que é primitiva. Uma palavra derivada, paizinho, que está no diminutivo. Mas da palavra pai, depois veio o quê? Zinho, que é um derivado de pai. Pai é primitivo, paizinho derivado. Então, pai primitivo e paizinho derivado com sufixo. Círculo, primitivo, e uma palavra derivada com esse prefixo, da palavra primitiva círculo, posso colocar, por exemplo, semicírculo, que é metade. É a ideia de metade. Então, dente, dentista, dentadura, cadeira, cadeirão, abre, abridor. Todas as primeiras palavras são primitivas e as outras, a partir das primitivas, são chamadas de derivadas. Entendeu? Tá? Então, é interessante vocês saberem isso.
Tá? Ó, exemplos, por exemplo, com prefixo. Capaz, incapaz. Montar, desmontar. Determinado, indeterminado. Uso dos, no caso agora, palavras derivadas usando sufixo, certo? Ideia de profissão, motor, motorista. Equilibrista, analista, diarista, né? Aumentativo, de janela, janelão, papel, papelão, boca, bocão. E o diminutivo também, mão, mãozinha, dente, dentinho, vaso, vasinho, sino, sininho. São palavras derivadas utilizando prefixos ou sufixos que vieram de uma palavra chamada, né, de um termo, de uma palavra primitiva. Ok? Então, vamos fazer alguns exercícios correspondentes a palavras primitivas e derivadas. Ok? E esses exercícios estão na página 144. Vamos lá, então. Pronto, página 144. Agora você, exercício 1. Uma palavra puxa a outra. Escolha entre os prefixos do quadro o mais adequado para formar uma palavra derivada. Depois escreva cada palavra formada. Então, por exemplo, ver, você vai usar como prefixo, não é como sufixo. Então, ver, eu posso, por exemplo, inver, desver, semiver ou rever. Entende como você vai escrever esta palavra agora derivada? Pegue os 4 prefixos in, des, semi e re e coloque no exemplo para ver qual deles faz mais sentido. Tudo bem? Então, letra A, ver. Letra B, justo. C, aberto. D, escrever. E, respeito. E F, sensível. Da mesma maneira que você fez exercício 1, agora no exercício 2, você vai formar palavras derivadas e acrescentar o sufixo. Só que agora não tem um quadro. Você vai, a partir das palavras primitivas, cachorro e lavar, colocar aí algumas palavras derivadas, só que acrescentando sufixos. Tudo bem? Ok, então agora o desafio. Infelizmente não tem como ser em dupla, então você vai fazer sozinho. Sabe o que é uma família de palavras? São palavras formadas a partir de uma palavra primitiva. Observe uma família de palavras formadas a partir de livro. Livro, livreiro, livraria, livrinho, livresco, livrão. Leia a palavra a seguir e escreva algumas palavras derivadas dela. Palavra boi. Boiada, por exemplo. Agora eu já não falo mais. Agora você continua porque é um desafio. Tudo bem? Então, vamos lá, encerrando a página 144. Assim também aprendo. Para se divertir e pensar, leia essa tirinha do cartunista João Montanaro. Quero ser médica. Eu quero ser desenhista. Eu quero ser piloto. Eu quero ser criança. Página 145. Olha, agora esse é o momento que eu preciso que vocês coloquem com a maior sinceridade possível, tá? Com relação ao conteúdo que vocês estudaram nesse vídeo, tá? Nessa parte dessa unidade, nesse capítulo. É a autoavaliação. Faça um X na coluna que mostra como você se saiu nessa unidade. Então, com relação a gênero, leitura e interpretação de artigo de opinião, você avançou ou precisa estudar um pouco mais? Então, depende de cada um de vocês e é baseado nessa autoavaliação que eu vejo como que eu posso fazer para melhorar a aula cada vez mais, porque vocês precisam melhorar, tudo bem? E no final da página, sugestões de sites, se vocês puderem acessar, e tem um livro também, que é Caras Encaradas, de Fanny Abramovich, publicado pela editora Saraiva. Ok? São sugestões. Ok?
Então é isso. Nós encerramos aí esse trecho, né, artigo de opinião, e nós vamos começar um novo, né, o nosso próximo vídeo vai ser sobre reportagem, unidade 5, e eu gostaria que vocês não deixassem dúvidas para trás. Quanto mais dúvidas vocês tiverem, maior dificuldade vocês terão. E lembre que vocês têm provas. Nós temos avaliações ainda e nós ainda estamos no 4º bimestre. Então, eu preciso que vocês estudem de fato e façam os exercícios direitinho, de acordo com o que foi pedido. O que não der para fazer no livro, faça no caderno, mas anote direitinho. Então, muito obrigado, não se esqueça, use máscara, álcool gel, fique em casa, tá? A pandemia ainda não acabou, inclusive ela está nesse momento voltando na Europa e pode vir para o Brasil, de novo e pior do que estava antes. Então, por favor, não ache que essa pandemia é uma brincadeira, porque não é, tá bom? Muito obrigado, um beijão e até a nossa próxima aula. Tchau!